Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe-nos na sua palavra. O apóstolo Paulo, ele diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Essa afirmação de Paulo para muitos hoje parece estranha, pois há cristãos que se envergonham do Evangelho de Cristo. Tentam melhorar, tentam adaptar, tentam atualizá-lo. Infelizmente vivemos dias difíceis. Como pastor, como cristão, como alguém que crê no Evangelho de Cristo, tenho visto com tristeza uma igreja no século XXI, boa parte dela, ou uma parte dela, que este Evangelho ao qual Paulo está dizendo que é poder de Deus parece tão distante. E muitos desses novos pregadores, esses pregadores de tempos modernos, esses pregadores do amor que tudo aceita, que tudo concorda, dessa tal liberdade que na verdade é a libertinagem, que não crê nesse Evangelho que é poder de Deus, poder para mudar o ser humano, para dar nova vida, para fazer aquilo que a própria palavra nos diz lá na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo, quando diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Em Cristo Jesus tudo se faz novo. Mas em tempos difíceis, a mensagem do Evangelho está sendo distorcida e muitos têm entrado nesta linha e tudo é preconceito. Apresentar Jesus é preconceito, falar que Jesus transforma é preconceito, porque cada pessoa tem que ser o que é, você pode ser o que você quiser. Quantos dentro desse pseudo-evangelho estão abraçando essas doutrinas que nada mais é do que mensagem do inimigo da cruz? Mas eu e você somos chamados para não se envergonharmos deste Evangelho, que é poder de Deus. Que este Evangelho, que todo aquele que crê é convocado a viver pela fé, porque ele diz: o justo viverá pela fé. Todos quantos são chamados por Cristo, todos quantos um dia foram convocados, escolhidos por Ele, receberam dele o dom da salvação, precisam viver pela fé, não olhar as circunstâncias. Vivemos tempos difíceis. Talvez esta palavra para muitos que passeiam pelo YouTube, talvez possam chegar aqui nesta mensagem no momento da graça, não queiram ouvir. Pode parecer uma mensagem preconceituosa, pode parecer uma mensagem dura demais, mas esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Evangelho a qual Ele pregou e espera que a sua igreja pregue, é poder de Deus, poder para transformar o ser humano decaído no pecado, ser humano vendido ao seu bel prazer. E Jesus continua sendo o Salvador. Deus continua amando o homem caído, o ser humano caído, decaído do pecado, e Ele continua convocando todos ao arrependimento. Ainda há uma cruz, ainda existe uma cruz, ainda existe uma mensagem de salvação, ainda há um convite de arrependimento. Esta é a mensagem do verdadeiro Evangelho, puro e simples. Para um grande pecador, há um grande Salvador. Em tempos difíceis, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, igreja. Em tempos de luta, creia, porque Ele é poder de Deus. E não há quem possa contra o poder de Deus. Não há quem possa enfrentar este poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para libertar. Porque Jesus Cristo continua sendo a esperança. Ele é a minha esperança. Ele é a nossa esperança. É a esperança de todos quanto nele crê. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Okay?
esse Evangelho possa nos alcançar e possamos declarar o amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e este é o nosso Momento da Graça.